rapidamente duas palavras. A primeira delas, quero me dirigir às pessoas que já estão visitando a nossa igreja há algum tempo, que já têm acompanhado com uma certa regularidade os nossos trabalhos. Próximo domingo, se o Senhor Deus permitir, pela manhã às 9 horas, daremos início a mais uma classe de formação de novos membros. Então, se você tem o desejo de se tornar membro de nossa igreja, participe. Domingo pela manhã você pode vir, não precisa pagar taxa de inscrição, é gratuito. Você pode participar da classe de formação de novos membros. Esta é uma família que tem sempre as portas abertas. O nosso desejo é que você venha fazer parte da nossa igreja, que você venha somar conosco no objetivo que temos de contribuir para a expansão do reino de Deus sobre a face da terra. Então, se você sentiu o desejo no coração de se tornar membro de nossa igreja, próximo domingo pela manhã, às 9 horas, faça a sua matrícula. E minha segunda palavra, agora me dirigir aos membros da igreja, né? Como os irmãos viram, hoje nós tivemos aqui os nossos alunos do curso de violino da professora Fran. Então, professora, por gentileza, fique em pé. Professora Fran é membro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, está aqui com os seus familiares também e amigos, né? Então eu quero agradecer à professora pela sua presença em nosso culto e também por ter se disposto a ensinar os membros da nossa igreja. Que Deus lhe abençoe grandemente, querida, e que o Senhor Deus abençoe o seu ministério. A sala da professora Fran está ainda aberta, temos vagas ainda. Se você quiser aprender violino, você pode nos procurar, ou a mim, ou qualquer um dos presbíteros, e você pode também fazer a sua matrícula. Além da professora Fran, temos também o Gilmar, que está com a turma de saxofone, temos 3 alunos. O Tomé falou: pastor, tem que falar da nossa turma. Então, Tomé, estou falando da sua turma hoje. Então, temos vaga também para a turma de saxofone. Temos também a Priscila, minha esposa, que está dando aula de teclado e técnica vocal. Também, se você quiser cantar também, você pode fazer esse curso. Nosso objetivo, se o Senhor Deus assim permitir, é prepararmos músicos, e sempre há espaço para mais músicos em nossa igreja, para que louvemos ao Senhor com excelência. Então, se você quer aprender a tocar um instrumento, você pode procurar qualquer um dos presbíteros da igreja, pode também procurar os professores que foram mencionados. O presbítero Antônio Humberto ficou tão animado que quer fazer violino também, né? Nós temos que arrumar um violino especial para o presbítero Antônio Humberto, qual é o tamanho dele também, né? Mas nosso desejo é termos o maior número possível de alunos adorando e servindo ao Senhor. Ok, igreja? Amados irmãos, então quero convidá-los agora, sem mais delongas, para que abramos a palavra do Senhor na primeira carta escrita pelo apóstolo João, capítulo 5, versículo de número 13, de 11 a 13. Primeira carta escrita pelo apóstolo João, capítulo 5, do versículo 11 ao versículo de número 13, daremos continuidade à exposição dessa carta. Você pode também acompanhar o texto aqui em tela, projetado pelo Victor. Vamos ler todos juntos, a uma só voz. É um texto curto, é um texto pequeno, são apenas 3 versículos. Eu creio que, como hoje nós estamos com um espírito bem musical aqui na igreja, nós podemos fazer um lindo coral de vozes, todos nós lendo juntos o texto da palavra do Senhor. Leiamos. E o testemunho é este, que Deus Amém. Nós vamos orar. Quero convidar para que venha aqui à frente o presbítero de disponibilidade Maurício, da Igreja Presbiteriana de Ouro Preto, está acompanhado da sua esposa, do Léo. O Léo já mudou para cá já, né, Léo? Graças a Deus. Mais um se achegando à família de Cacoal. Quero convidar o presbítero de disponibilidade Maurício que venha orar e pedir a bênção do Senhor para esse momento que nós vamos ouvir a palavra de Deus. Oremos.
Grande Deus, Pai eterno, Deus de amor, bondade, Deus de misericórdia, louvado seja o teu santo e poderoso nome. Obrigado, Deus, pela vida do teu povo, Deus, que aqui, ó Pai, estar, ó Pai, para poder, ó Deus, prestar o teu culto de adoração, ó Deus, ao Senhor nesta noite. Ó Pai, já tivemos o privilégio, ó Deus, de poder, ó Deus, entoar hinos, louvores e cânticos espirituais ao teu nome. Tivemos, ó Deus, também o privilégio, ó Deus, de poder, ó Pai, trazer, ó Deus, à tua casa as nossas ofertas, ó Deus, os nossos dízimos. Tivemos, ó Deus, o privilégio, ó Deus, de também, ó Deus, aqui estarmos, porque o Senhor preparou-nos, ó Deus, para estarmos na casa do Senhor. E neste momento, ó Deus, um momento tão especial, ó Deus, para a vida do teu povo, para a tua igreja, para aqueles, ó Deus, o qual o Senhor, ó Deus, trouxe, ó Deus, à tua casa, para ouvir a tua voz. Que o Senhor, ó Deus, abençoe o teu servo, que o Senhor, ó Deus, capacite, que o Senhor, ó Deus, ilumine com o teu Santo Espírito, ó Deus, para que o teu servo, ó Deus, venha, ó Pai, expor, ó Deus, tão somente a tua palavra. Que o Senhor, ó Deus, assim, ó Pai, abençoe a tua igreja, para que a tua igreja, ó Deus, possa, ó Deus, não ser apenas ouvinte, mas que possamos, ó Deus, ser praticantes verdadeiros da palavra do Senhor. Que o Senhor, ó Deus, fortalece, ó Deus, a vida desta igreja, a cada família, ó Deus, a cada pessoa que adentrou no templo do Senhor, porque o Senhor, ó Deus, tem maravilhas para nós. O Senhor, ó Deus, tem boa, ó Pai, palavra, ó Deus, a falar aos nossos corações nesta noite. Que o Senhor, ó Deus, prepara também os nossos corações. Afaste de nós, ó Deus, tudo aquilo, ó Pai, que porventura venha atrapalhar, ó Deus, a nossa plena comunhão no Senhor, ó Deus, nesta noite. Assim, ó Deus, nós oramos, ó Deus, pedindo, ó Deus, ao Senhor, ó Pai, a iluminação do teu Santo Espírito, e que o Senhor, ó Deus, assim fale, ó Deus, profundamente, ó Deus, aos nossos corações, porque queremos ouvir, ó Deus, tão somente a tua palavra, e oramos e consagramos o teu servo nesse momento, em nome do Senhor Jesus, assim oramos. Amém. Amados irmãos, quando falamos sobre a salvação, quando falamos sobre a vida eterna, é de suma importância que nós façamos duas considerações com o objetivo até de corrigirmos um equívoco que há em grande parte das igrejas evangélicas hoje no Brasil. O primeiro deles é que muitas pessoas, muitos crentes, pensam que basta crer em Deus para que sejam salvos. Olha, eu creio em Deus, eu sei que Ele existe, eu creio que Deus criou os céus e a terra, eu creio que Deus, Ele é todo poderoso, eu creio que Deus, Ele é o Senhor do universo. Mas eu e você precisamos entender que somente crer em Deus não é suficiente para a nossa salvação. Em uma pesquisa feita nos Estados Unidos em 2001, 99% dos americanos creem em Deus, creem que Deus existe, mas o que eu e você precisamos entender é que até os demônios creem que Deus existe, e nem por isso eles são salvos. Segunda verdade que eu e você precisamos ter acerca da questão da salvação, é que o nosso esforço, as nossas obras de caridade e o nosso empenho religioso não é suficiente para a nossa salvação. Grande parte dos evangélicos no Brasil creem que são salvos por aquilo que eles fazem, pelas obras que se dedicam a fazer. Grande parte das igrejas estimulam os seus fiéis a trabalharem, a se dedicarem, a cantarem, a pregarem, a evangelizarem com o intuito de serem salvos. Amados irmãos, a palavra do Senhor ela é muito clara. Nós não somos salvos pelos nossos próprios méritos, mas se somos salvos pelas obras que Cristo realizou. Somos salvos pelo sacrifício de Cristo, pela encarnação de Cristo. Somos salvos pelo seu amor, pela sua obra vicária que se deu na cruz do Calvário. Portanto, eu e você precisamos entender que servimos a Deus não para alcançar a salvação. Servimos ao Senhor porque já temos a salvação. O que move o nosso coração a adorar ao Senhor, o que move o nosso coração a prestarmos o nosso culto a Deus, não é o objetivo de sermos salvos, é porque de fato nós já fomos salvos. Adoramos a Deus porque Ele nos salvou, adoramos a Deus porque Ele nos resgatou, adoramos ao Senhor porque um dia o seu amor foi demonstrado por nós na cruz do Calvário.
Nós nessa noite, meus amados irmãos, queremos falar sobre as obras que Cristo realizou em nosso favor. À luz desse texto que nós acabamos de ler, gostaria de compartilhar com a igreja nessa noite algumas verdades. A primeira verdade, amados irmãos, que salta aos nossos olhos, à luz do texto que nós acabamos de ler, é que a vida eterna é um presente de Deus. Eu vou repetir, e se você puder, tome nota disso. A vida eterna é um presente de Deus. Eu fundamento o meu argumento no versículo 11, por favor acompanhe na sua Bíblia, ou no texto aqui em tela. O apóstolo João começa com a seguinte declaração, e o testemunho é esse. Tomemos aqui como referência a palavra testemunho. A palavra testemunho pode também ser traduzida por nós aqui nessa passagem como a verdade. Então é como se o apóstolo João estivesse dizendo assim, a verdade é esta, uma verdade indiscutível, uma verdade eterna, uma verdade imutável. E qual é essa verdade? Que Deus nos deu a vida eterna. Amados irmãos, a vida eterna não é conquistada, ela não é esforço humano, mas a vida eterna é um presente que Deus concede aos homens. E, amados irmãos, trago à memória de vocês palavras de nosso Senhor Jesus que estão registradas no Evangelho de João, capítulo 10, versículos 27 e 29. João 10, 27 e 29. O Senhor Jesus assim diz aos seus discípulos, versículo 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Todos aqueles que pertencem a Cristo Jesus, ouvem a voz do seu Senhor, seguem ao seu Senhor. Eu e você podemos saber que verdadeiramente fazemos parte do redil de Cristo, se nós ouvimos a sua voz e se nós seguimos as suas palavras. Não somente isso, mas o versículo 28 traz uma declaração maravilhosa aos nossos corações. Eu lhes dou a vida eterna. É dada por Cristo, é um presente de Cristo a nós. Jamais perecerão. Para nós, a morte, meus amados irmãos, não é o fim, mas a morte para nós é o início da eternidade. Podem nos tirar todas as coisas desse mundo, podem nos tirar os nossos bens, nossa casa, nosso emprego, os nossos rendimentos, podem nos afastar das nossas famílias, podem nos tirar até mesmo a família, podem nos tirar a própria vida, mas jamais poderão tirar de nós a vida eterna. Porque o Senhor Jesus, Ele nos garante que uma vez salvos, salvos para sempre. E eu prossigo mostrando isso a vocês, jamais perecerão, e olha que declaração, meus amados irmãos, consoladora, e ninguém as arrebatará da minha mão, nem altura, nem profundidade, nem principados, nem potestades, nenhuma força deste mundo pode nos tirar das mãos de Cristo Jesus. Uma vez que estamos guardados, uma vez que fomos salvos, salvos para sempre. Versículo 29. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. Eu e você temos um imenso valor. Somos amados por Deus. E Deus prova o seu amor por mim e por você pelo fato do seu Filho unigênito ter morrido na cruz. A certeza clara de que nós somos as maiores coisas que há nesse mundo, se dá no fato da nossa redenção, da nossa salvação em Cristo Jesus. E mais uma vez, o Senhor Jesus, para trazer bem garantia aos seus discípulos, Ele afirma, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. É como se o Filho dissesse, vocês estão seguros em minhas mãos, e vocês estão seguros nas mãos de meu Pai. Por isso, meus amados irmãos, eu e você devemos entender nessa noite, e cremos de todo o nosso coração, que a vida eterna é um presente que o Senhor nos deu. Mas ainda, pretendo rapidamente fazer duas considerações sobre esse primeiro ponto. É de suma importância que eu e você entendamos que a vida eterna foi um presente que Deus nos deu no passado.
Notem vocês que o verbo aqui está no pretérito. Ele nos deu a vida eterna. O que isso significa? A palavra do Senhor é muito clara quando diz em Efésios capítulo 1, versículo 3, que nós fomos escolhidos por Deus antes da fundação do mundo. O Senhor já havia escolhido aqueles que eram suas ovelhas, o Senhor já havia escolhido os seus filhos. E Cristo Jesus, Ele veio ao mundo para nos salvar, nos redimir, nos lavar e nos purificar de todos os nossos pecados, cumprindo assim a vontade do Pai. Nós que havíamos sido escolhidos por Deus, antes da fundação do mundo, ali nós já estávamos com os nossos nomes escritos no livro da vida. Mas era necessário que o Filho viesse ao mundo, se encarnasse, para nos salvar e nos redimir dos nossos pecados. A vida eterna é um processo contínuo. A eleição de Deus ocorreu no passado, antes que todas as coisas viessem a existir. Na história da humanidade, Cristo veio ao mundo concretizar a obra salvífica que Deus havia estabelecido na eternidade. E nós contemplaremos o esplendor da obra do Filho, toda a salvação do Pai, no novo céu e na nova terra. Portanto, meus amados irmãos, eu e você precisamos entender que a salvação ela já foi nos dada. E Cristo, Ele veio ao mundo nos redimir, nos salvar, cumprindo a vontade de Deus o Pai. E destaco também, meus queridos, que a vida, ela é eterna. Parece óbvio isso, mas existem algumas expressões que muitas vezes a gente não para refletir e pensar na profundidade, na grandeza, na sublimidade de tamanha expressão. Nós precisamos entender que viveremos para sempre. Somente Deus, Ele é eterno. O homem, ele é hoje eterno, no sentido de que ele tem início, mas ele não terá fim. Por termos recebido esse presente da parte de Deus, reinaremos com o Senhor e com o seu Filho, Cristo Jesus, por toda a eternidade. A vida eterna, ela já começa aqui. A partir do momento que os nossos lábios confessam o nome de Jesus, a partir do momento que nós cremos em Cristo Jesus, nós já temos a vida eterna. A morte é para nós essa transição. É nós nos desprendermos daquilo que é passageiro, daquilo que é terreno, e nós adentrarmos então a realidade espiritual, a realidade do céu, aguardando o toque da trombeta, a vinda de Cristo e a nova criação sendo restabelecida. Portanto, meus amados irmãos, nós precisamos sonhar, amar e desejar o que é eterno. E termos um coração gratos a Deus por aquilo que é eterno. Eu, via de regra, sempre gosto de deixar as minhas aplicações para o final da mensagem. Mas aqui é impossível deixar de alertar a igreja sobre um aspecto muito importante daquilo que acabamos de falar. Muitas e muitas vezes, nós valorizamos tanto e tanto aquilo que é passageiro, material e terreno. E esquecemos de pensar, de admirar, de sonhar e de vislumbrar com aquilo que é eterno. A palavra do Senhor nos diz que nós devemos pensar nas coisas lá do alto, onde Cristo vive. O nosso coração precisa estar no eterno, o nosso coração precisa estar voltado para aquilo que é espiritual. Portanto, meus amados irmãos, somos cidadãos da terra, sim, os nossos pés aqui estão, mas a nossa mente, os nossos projetos, nosso sonho, o nosso coração precisa estar naquilo que é eterno, porque Cristo, Ele veio ao mundo para nos dar a vida e a vida eterna. Portanto, a primeira lição que nós aprendemos à luz desse texto é que a salvação e a vida eterna é um presente de Deus. A segunda lição que nós aprendemos à luz desse texto, ainda no versículo 11, por favor acompanhe na sua Bíblia ou no texto em tela, a palavra do Senhor assim nos diz: e o testemunho é este, ou a verdade é esta, que Deus nos deu a vida eterna e, em segundo lugar, e esta vida está no seu Filho. A vida eterna está centrada em Cristo Jesus. E não há nenhum outro homem, não há nenhuma outra igreja que possa salvar. O homem não é salvo pela sua religiosidade,
O homem não é salvo por seguir algum líder religioso, mas a nossa salvação ela está centrada em Cristo Jesus. João 3,36 diz: por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. Eu devo crer em Jesus como meu único e suficiente Salvador. E Ele é o único caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Eu e você precisamos crer e combater, meus amados irmãos, uma heresia que tem crescido e tem sido disseminada em muitas igrejas evangélicas, que todos os caminhos levam a Deus. Amados irmãos, eu e você precisamos entender que o Evangelho ele é exclusivista, sim. Por mais agressivo que possa ser aos nossos ouvidos pós-modernos esta afirmação. Em que sentido eu afirmo que o Evangelho é exclusivista? Porque há um só caminho. Não existem duas vias, não existem dois caminhos. A salvação ela é dada pela fé em Cristo Jesus. Só zelo religioso, só disposição religiosa, moralidade, honestidade, retidão, não são suficientes para a salvação do homem. Alerto também a igreja, por uma outra frase que eu ouço constantemente, que também me preocupa. Ao menos que a gente encontra irmãos na igreja e fala: pastor, estou orando pelo meu vizinho. Eu falo: que bom. E aí alguns dizem assim: pastor, meu vizinho é tão bom, que só falta ser crente. Já ouviram isso? Amados irmãos, a salvação, a vida eterna não é um detalhe, não é um acréscimo, não é um ponto a mais. Ou temos a salvação ou não temos, ou cremos em Cristo Jesus ou não cremos. Se cremos, estamos salvos. Se rejeitamos a Cristo Jesus, nós estamos condenados. A palavra do Senhor é clara. Em João 3,36, se você puder, abra nesse texto. João 3,36. Eu mencionei apenas a primeira parte, mas eu faço questão que você leia. A palavra do Senhor assim nos diz: por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. Mais uma vez, vejam a afirmação clara: o que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Amados irmãos, o que eu e você precisamos compreender nessa noite é que a pregação do Evangelho, o anúncio desta verdade, tem um duplo resultado. E não há uma terceira via, e não há neutralidade diante do anúncio do Evangelho. Se cremos, temos a vida eterna. Mas se rejeitamos a mensagem do Evangelho, o texto da palavra de Deus que está em tela é claro: sobre o homem que rejeita a Cristo Jesus, permanece a ira de Deus. Permanece a ira de Deus. Um outro grande equívoco que algumas pessoas têm é de que o homem nasce neutro. Ele escolhe o caminho em que ele vai seguir. Ele escolhe o rumo da sua vida. Ele escolhe a sua direção. E a palavra de Deus não mostra isso, pelo contrário. A palavra de Deus ela é clara que mostra que existem apenas dois destinos eternos para o homem: o céu ou o inferno. Essa é uma palavra também que agride os nossos ouvidos. Nós não gostamos que falemos sobre esse assunto. Muitas vezes falar sobre o inferno é um assunto impopular, constrangedor para alguns, mas é um ensino bíblico. É uma palavra que está registrada nas Sagradas Escrituras. E nós não podemos negligenciar essa verdade. Quem tem o Filho tem a vida eterna. Quem rejeita o Filho está condenado. Me permita fazer uma pergunta a você nessa noite. Você crê em Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador?
Você já declarou a sua fé em Jesus? Ele é o Senhor da sua vida? Porque também vale destacar aqui um aspecto muito importante sobre a nossa fé. Muitas pessoas querem Jesus Salvador, mas se esquece que o Jesus que salva, ele se torna Senhor da nossa vida. E como nós temos visto nessa série, na primeira carta escrita pelo apóstolo João, quando somos salvos, quando experimentamos um novo nascimento, um reflexo dessa nossa salvação, um dos reflexos dessa regeneração que ocorre em nós, é uma santa e bendita disposição em obedecermos a palavra do Senhor. Falhamos algumas vezes? Sim. Tropeçamos em alguns mandamentos? Sim. Mas o salvo, o eleito, por ter a divina semente em seu coração, ele cai, ele levanta e prossegue o seu caminho de fé. Terceira lição que nós aprendemos nessa noite, versículo de número 13. A vida eterna, amados irmãos, ela é garantida pela palavra de Deus. Vejam vocês o versículo de número 13, por favor. O apóstolo João diz: estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna. Como eu tenho dito à igreja, o Evangelho de João foi escrito para os gentios. O objetivo de João ao escrever o Evangelho é de mostrar que a salvação é para todos os povos. Por isso nós temos o registro de João 3,16, que é o texto mais conhecido do Evangelho de João, ou talvez um dos textos mais conhecidos de toda a Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E algumas pessoas pegam esse texto: pastor, mas aqui o texto é claro, Jesus, ele amou o mundo. E alguns adeptos da doutrina do universalismo afirmam que todos serão salvos. E aqui nós temos um ledo engano. Porque quando o apóstolo João ele fala sobre que Deus amou o mundo, ele não está falando que todas as pessoas serão salvas, mas está falando que Deus amou pessoas de todos os povos, de todas as línguas, de todas as etnias e de todas as raças. O objetivo do Evangelho de João é mostrar que a salvação não era apenas para os judeus, mas que a salvação é para todos os povos. Por isso que muitas vezes nós encontramos a expressão mundo no Evangelho de João, fazendo uma alusão à obra que Cristo faz em todos os povos. Eu e você precisamos entender que se nós temos a salvação, essa certeza nós podemos ter à luz da palavra do Senhor. João 5,13, estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna. A vida eterna não é garantida por palavras de homens. A vida eterna não é garantida por um documento fornecido por uma igreja. A vida eterna, ela é garantida pela palavra do Senhor. Temos a certeza da vida eterna. Se João escreveu para que os gentios conhecessem a Cristo, a primeira carta foi escrita para que eu e você tenhamos certeza de que temos a vida eterna. Preste bem atenção nisso. Deus não quer que nós vivamos de forma insegura. Deus não quer que nós vivamos com medo. Deus não quer que nós sejamos tomados pelo pavor e que vivamos de forma inconstante. Eu me preocupo quando eu vejo pessoas que são inseguras quanto à questão da sua fé e que vivem com medo, sem certeza quanto à questão da salvação. Tem dia que acorda salvo e tem dia que acorda perdido. Tem alguns até que perdem a salvação no meio do dia. Amados irmãos,
Eu e você precisamos entender que o Deus que nós servimos é um Deus que traz conforto e segurança. E a maior de todas as seguranças que nós podemos ter e devemos é a certeza da salvação e da vida eterna. Se você crê em Cristo Jesus, você pode ter certeza no seu coração que você tem a vida eterna. Porque a palavra de Deus garante isso. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 21. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 21. A palavra do Senhor assim nos diz: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum. Eu e você devemos repudiar a ideia de que a Bíblia é um livro comum, que o papel aceita tudo. Não, nenhum livro se compara à Bíblia. A palavra de Deus, ela possui 4 características, 4 atributos que são únicos. Primeiro, a Bíblia, ela é divina. O texto diz: nenhuma profecia foi produzida por vontade de homens, mas homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. A Bíblia, ela é divina. Segundo, a Bíblia, ela é inerrante, não possui erro. Nós podemos errar a Bíblia ao interpretá-la. Terceiro, a Bíblia, ela é suficiente. O que eu quero dizer com isso? Tudo que eu e você precisamos saber acerca da vontade de Deus está na Bíblia. E quarto, a Bíblia, ela é eficiente. O Evangelho não precisa do auxílio divino para produzir salvação no coração do homem. Só a pregação, ela é suficiente para isso. Muitas vezes nós somos tentados a pensarmos em estratégias, em formas de convencer o homem acerca do Evangelho. Amados irmãos, nós repudiamos isso. Nada substitui o poder do Evangelho. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, nós temos a garantia da salvação e da vida eterna, porque Deus separou homens no passado, que escreveram esse livro santo e bendito, que nos mostra claramente que o homem, ele tem certeza da salvação e da vida eterna. E por último, para concluirmos, amados irmãos, a nossa mensagem dessa noite, versículo de número 13 ainda, a segunda parte do texto diz: a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Por último, a vida eterna é um presente, e esse presente só pode ser recebido pela fé. E aqui, você há de concordar comigo que nós nos deparamos com um grande mistério. Notem que pregamos o Evangelho, anunciamos o Evangelho, e a mesma palavra que é anunciada, alguns creem e outros não. Aqui nessa noite, nessa plateia que temos aqui, nós vamos encontrar esses dois grupos: daqueles que creem e daqueles que não creem, daqueles que aceitam o Evangelho e daqueles que rejeitam o Evangelho. E a grande questão é: por que uns creem e outros não? Sendo que a palavra pregada é a mesma. Via de regra, nós caímos na tentação de pensar que algumas pessoas não creram porque não compreenderam, porque algumas pessoas não tiveram a capacidade de assimilar o ensino. Mas o que eu e você precisamos entender, à luz das Escrituras, que se cremos na palavra que é pregada, só cremos pela fé, e a fé é um dom de Deus. Efésios 2, de 8 a 9, diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom, não de obras, para que ninguém se glorie. Amados irmãos, é tão maravilhoso nós pensarmos isso,
que o Deus que salva, o Deus que envia o seu Filho, Ele nos concede a fé, Ele nos dá a fé, capacitando crer na obra que Ele realizou por nós. Se cremos, não é porque somos melhores, mais inteligentes. Se cremos, cremos somente pela fé. E a fé é um dom de Deus. Seja grato ao Senhor, se você crê. Seja grato ao Senhor, se você tem fé. Mas eu quero também, rapidamente, compartilhar aqui uns sinais da fé. Algumas evidências da fé. Porque diante dessa verdade você pode se perguntar, mas pastor, será que eu tenho essa fé autêntica? Será que eu tenho essa fé verdadeira? E eu não quero que você saia com dúvida nessa noite. Pelo contrário, eu quero que você saia daqui com certezas. E você pode ter certeza que tem a fé verdadeira, submetendo a sua vida a 3 questões. A primeira delas é que a fé verdadeira produz confissão do nome de Jesus diante dos homens. Vou repetir. A fé verdadeira produz confissão do nome de Jesus diante dos homens. 1 João 2:23, 1 João 2:23, a palavra do Senhor assim nos diz: todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho, tem igualmente o Pai. Então, eu sei que sou portador da fé verdadeira, da fé genuína, se eu confesso o nome de Jesus diante dos homens. Me permita fazer essa pergunta e eu quero que você agora diante de Deus responda. Você tem confessado o nome de Jesus diante dos homens? Ou você tem negado o nome de Cristo? Ou você tem escondido a sua fé? Vejam vocês a seriedade das nossas atitudes e as consequências delas. Me dirijo aos jovens universitários, membros dessa igreja. Lembro a vocês, jovens, que não basta ser membro, mas você precisa ter uma fé autêntica e verdadeira. Você tem confessado o nome de Jesus diante dos seus colegas? Ou você tem negado o nome de Cristo? Aos irmãos, você tem negado o nome de Jesus? Tem se escondido? Essa negação, essa fuga, pode ser um indício de incredulidade, um sinal de que você não tem a fé genuína, porque quem tem a fé genuína não tem vergonha de confessar o nome de Jesus. Segundo sinal, a evidência da fé genuína: não vive deliberadamente na prática do pecado. Vejam vocês, por favor, 1 João 3,6. 1 João 3,6. Qualquer que permanece nele, Jesus, não peca. Qualquer que peca, não o viu e nem o conheceu. O pecar aqui é a atitude deliberada, intencional, proposital de viver no erro. Você sabe que é errado, você é consciente que é errado, sabe que é pecado, mas vive na prática do erro. Por que isso não pode acontecer, meus amados irmãos? Porque nós temos a divina semente, e a divina semente, ela impede que nós vivamos deliberadamente, intencionalmente,
na prática do pecado. Vejam, por gentileza, 1 João 3, versículo de número 9. 1 João 3, 9, diz: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. O crente peca? Peca. Mas quando ele peca, ele vai a Cristo Jesus, que é a propiciação, o sacrifício pelos nossos pecados. E em Cristo Jesus, nós encontramos o perdão. Me permita perguntar, mais uma vez, essa é uma noite de interrogações. Você tem vivido deliberadamente na prática do pecado? Você sabe que é errado, mas tem praticado isso? Meu querido, eu quero te alertar nessa noite, em nome do Senhor Jesus, que a genuína fé em Cristo Jesus, ela produz no coração do crente transformação. E eu fundamento isso com 2 Coríntios 5,10, e assim, se alguém está em Cristo, é nova, as coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Se somos regenerados, se experimentamos um novo nascimento, a nossa vida tem que ser transformada. É um resultado da fé, é um resultado da nossa crença em Cristo Jesus. E o terceiro sinal da genuína fé é a nossa perseverança. Perseverança. Permanecemos nele. Você há de observar que por 14 vezes você encontrará essa expressão na primeira carta escrita pelo apóstolo João: permanece nele, permanece nele. A fé genuína não faz com que fiquemos pelo meio do caminho. A fé genuína em Cristo Jesus nos encoraja, nos fortalece a caminhar. A fé em Cristo Jesus nos impulsiona a uma nova vida, a santidade, a transformação de caráter. A fé genuína faz com que nós tenhamos desejo de estar na presença de Deus, de termos uma vida de oração, de conhecermos a palavra do Senhor e de permanecermos sempre na sua presença. Eu preciso que você entenda também que essa fé que nos salva é a fé que nos guarda. A fé que nos salva faz com que nós perseveremos até o fim. É muito comum a gente ouvir a seguinte expressão: o crente, ele ficou no meio do caminho. O irmão era crente e ficou no meio do caminho. Já ouviu essa expressão? O cristão, filho de Deus, jamais fica no meio do caminho. Uma vez que somos filhos para sempre. Um filho pode sair da casa do pai. Nós temos a história do filho pródigo, que Jesus nos ensina isso. Mas sabe o que acontece com o filho? Ele quebra a cara, ele se dá mal, mas porque ele é filho, ele volta para a casa do pai, porque ele é filho. Uma vez salvos, salvos para sempre. Algumas aplicações diante disso que nós falamos, apenas para não ficarmos na teoria, mas eu gostaria que você levasse para casa algumas coisas nessa noite que você pudesse colocar em prática. Primeiro, seja grato durante essa semana ao maior de todos os presentes que você recebeu. Exalte ao Senhor todos os dias. Louve ao Senhor em todos os momentos. Diga: Senhor, eu te louvo, eu te agradeço pelo maior presente que eu recebi, que é a salvação em Cristo Jesus. Nada nesse mundo se compara
a este presente. Segundo, creia na Bíblia. Se há momentos em que você é tomado pela incredulidade, pela dúvida, será que Deus me ama? Será que Deus está comigo? Leia a palavra de Deus e creia na palavra do Senhor. Não basta só ler, mas você precisa ler e crer. Você precisa ler e ter fé, que a Bíblia é Deus falando conosco. Terceiro, se dispõe a servir a Deus pela causa certa. Fizemos hoje a divulgação da nossa escola de música. Se disponha a adorar ao Senhor, a servir ao Senhor com os seus dons e talentos pela causa certa. E qual é a causa certa? O fato de você ser salvo. O salvo ele canta, o salvo adora, o salvo louva, o salvo serve. Que nós possamos servir ao Senhor pela motivação correta. E por último, examine sua vida. Analise sua vida diante de Deus. Faça esse checklist que nós apontamos aqui no final. Porque a fé verdadeira, ela se manifesta pela nossa coragem de confessarmos o nome de Jesus. Pela disposição de vivermos uma vida reta diante de Deus. E pelo desejo de permanecermos na presença do Senhor sempre. Coloque sua vida diante de Deus. E ore, pedindo ao Senhor que fortaleça a sua fé a cada dia. Amém, irmãos? Vamos colocar em pé, vamos orar. Convido o presbítero Antônio Humberto que retorne aqui ao púlpito da igreja e ore pelo povo de Deus que se faz presente aqui. Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos, ó Deus, pela essa mensagem maravilhosa da Tua Palavra, porque é pela graça que somos salvos mediante a fé em Cristo Jesus, e não há nenhuma obra nos salvará, mas sabemos que a nossa salvação está garantida em Cristo Jesus. Amém. Abençoa o Teu povo, Senhor, nessa noite. Nós recebemos essa bênção da Tua Palavra, e que ela fica gravada em nossos corações, e que nós possamos saber que Jesus Cristo é o Senhor, e que nós possamos temer e tremer, e confessar, e obedecer ao Senhor no nosso dia a dia. Ó Pai Celestial, dependemos do Senhor, ó Deus, somos pecadores, por isso nos guarda, nos dirige os nossos passos no poder do Espírito Santo, à luz da Tua Palavra, em nome do Senhor Jesus, amém. Ainda em pé nós vamos louvar o nosso Deus, com cânticos. És a nossa estrela da manhã. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em Tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que a verdade é Tua palavra e não podes mentir. Por isso estamos aqui. És a nossa estrela. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em Tuas mãos está todo vencer,
resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra e não podes mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre, para sempre, ó meu Deus. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre, para sempre, ó meu Deus. Pai, nós adoramos o teu Filho Jesus. Ele é a estrela da manhã. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é a rosa de Saron, o bom perfume para os eleitos, a pedra da nossa salvação, o cordeiro que nos trouxe a paz e nos purifica de todos os nossos pecados. Ele é a esperança da nossa alma, a redenção das nossas vidas. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele é o eterno, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Adoramos a Jesus. Adoramos ao Cordeiro que nos salvou. Adoramos aquele que nos deu a sua vida e derramou o seu sangue para nos salvar. Recebe, Senhor, a adoração da tua igreja nessa noite. Recebe, Senhor, o louvor do teu povo. Que a nossa gratidão suba à tua presença, Pai, e que seja um aroma agradável a ti, Senhor. Tudo que temos, tudo que somos, vem de ti. É por meio de Cristo, o nosso sumo sacerdote, e é por meio dele que nós oramos. Amém. Que a tua graça, ó Deus, esteja sobre o teu povo. Que a salvação que há em Cristo Jesus permaneça selada em nossos corações. E que as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus continuem sendo derramadas sobre nós hoje e para todo sempre. Amém. A igreja pode se assentar. Convido os nossos irmãos ou irmãs da diplomacia, por gentileza,